Bom, pessoal, quinta-feira, dia 21 de julho. Ontem eu fiz uma live lá no youtube.com.br João Petim, a live tradicional de todas as quartas-feiras, mas hoje pela manhã, assistindo a repetição da live, né, o vídeo, a parte técnica ficou muito comprometida, então eu vou fazer esse vídeo e vou tentar restaurar, né, o procedimento que eu tive na segunda parte da construção dessa tupia de mão. Aqui ela já está com o enxerto que eu fiz da própria madeira, retirado dos cortes e das aparas que foram feitas quando ainda bloco, né? Que era isso aqui é mogno, é de um batente de porta, e eu acabei reaproveitando. Só que aqui tinha um furo de prego e parafuso, provavelmente, e eu fiz o quê? Eu fiz esse enxerto aqui, ó. Eu recortei em V, até chegar lá na parte mais livre, né? E aí fiz esse enxerto com a própria madeira, obedecendo os veios, tá? Então aqui não tem muito segredo. Você faz a colagem primeiro, eu fiz em duas partes, tá? Uma cunha e uma segunda cunha, deixei secar, aí fiz o recorte, fiz o lixamento. Essas trinquinhas aqui eu vou usar ali, ó, o pó da serragem com a cola branca para fazer a calafetação, e no mais é lixamento. Existe a outra situação de você, por exemplo, fazer o V, fazer um outro V do outro lado na mesma distância, com as mesmas medidas, profundidade e largura, para mudar o desenho da peça. Só que como isso é uma tupia de mão, você não precisa ter aqui talvez um segundo encaixe. Isso aqui, essa pega, já é o próprio encaixe. Quando você vai de frente, empurrando, e quando você vem puxando. Tá? Puxando também você consegue. Então, esse V aqui seria mais para uma situação caso eu não tivesse como fazer enxerto. E a terceira opção seria fazer uma machetaria, somente nesse lugar. Se quiser fazer do outro lado, tudo bem. Aí ficaria um detalhe, né? Um detalhe na peça. Mas eu não quero usar porque a intenção foi agilizar a coisa. Mas quem tem paciência e não tem pressa, pode fazer. Depois eu fiz a marcação do furo da fresa. Tá? Eu vou usar uma fresa de 1/4, então eu fiz um furo de 1/4. Tá? Por que ela tem que ser justa? Porque na hora que você entra com o furo do manípulo aqui, ela precisa estar justa. E, no caso da madeira, existem duas situações, ou três pelo menos, que você pode estar fazendo isso, porque assim, no início, enquanto a ferramenta ou todo o sistema ainda está pouco usado, você pode até fazer a rosca na madeira, mas assim, o mogno é uma madeira de meia densidade, né? Mas com o tempo, esse macheamento da rosca de 1/4 aqui para a entrada desse manípulo aqui, ó, ele pode ficar desgastado por causa do aperto. E aí pode lacear, pode alargar, ou até mesmo danificar a rosca na madeira, porque o latão realmente vai ser mais difícil. Então qual é a sugestão? Primeiro, se for madeira muito dura, você pode até fazer. A segunda sugestão seria o uso de bucha americana. Tá? Você coloca uma bucha americana e aí está preservado a rosca com certeza, porque você vai fazer um aperto da fresa que estará aqui, né? Que no caso é essa daqui, tá? Então ela entra aqui, ó. Inclusive tem que fazer esse rebaixo aqui para ela ficar faceada, para ela ficar faceada com o solado da tupia. Então isso foi feito, tá? Eu fiz aqui e agora vou fazer o furo para poder colocar a bucha americana. Uma outra situação que pode ser feita também é você escavar, né? E pegar uma barra, um pedaço de ferro, ou um pedaço de latão, ou um pedaço até de inox, rebaixar, fazer o furo e fazer a rosca nele. E aí você preserva a madeira, só que aí você parafusa por trás. Se você não quiser rebaixar e quiser sobrepor, também pode, mas eu acho que fica feio, então rebaixar seria mais interessante. Aí tem todo um trabalho digamos, de entalhe, né? Isso pode ser feito com formão e você rebaixa, encaixa e aí faz a fixação com parafuso na madeira. E aí fica o furo, né? Já feito a rosca
da entrada do manípulo, tá certo? Então tá aí, eu só vou inclusive dar uma centralizada aqui, porque ficou um pouquinho fora, mas isso não tem problema, puxo um pouquinho mais para cá, para fazer o furo. Então, pessoal, tá dado as dicas, eu mostrei também ontem como é que eu fiz a preparação, tá? Que foi toda artesanal, toda manual, com lima, com ferramenta que tá aqui, ó, essas duas limas aqui, eu usei uma de desbaste e uma mursa, que é uma bastarda agressiva, né? Para deixar e fazer esse solado. Aqui ele já está retificado, já está polido e já está afiado. O chanfro também, tá? Foi feito da mesma forma, tá? Lógico que você, para fazer isso em fresas, né? Por exemplo, em chave Arlen, que já é um aço temperado, se você não tem lixadeira, né? Lixadeira de disco, lixadeira de cinta ou esmerilhadeira, que você possa fazer esse desbaste, né, sem deixar queimar, para fazer o chanfro, né, a base, e para fazer também o chanfro aqui em cima, você teria que destemperar. Quem não tem a possibilidade de fazer isso, então na lixadeira dá para fazer, mas tem que tomar muito cuidado, tem que ir esfriando como se estivesse usando, o próprio esmeril também dá, mas muito cuidado no manuseio dessas máquinas, porque isso aqui é uma ferramenta pequena, precisa estar bem presa, ou você precisa construir um jig para você poder ter retidão, para poder ter ajustes finos na hora de fazer essa usinagem, tá certo? Então tá dado as dicas aqui. Eu fiz o chanfro, olha, tá bem. Deixa eu pôr aqui para ver se pega foco, ó, pegou um foco, ó, tá bem, tem um microbevel ali, tá? E ele corta muito bem, tá certo? Então eu vou, eu tô refazendo isso para poder mostrar para vocês que é possível ser feito artesanalmente essa ferramenta. Na live do sábado, que eu vou fazer lá do apartamento, por causa de aproveitar o Wi-Fi e acabar realmente com esses problemas, eu devo mostrar essa router já pronta, porque aqui não tem mais segredo, é encaixe, né? Tá feito a fixação dela, né? Da peça aqui. Vou fazer o furo, vou fazer com a bucha americana, e aí eu mostro para vocês já acabada. É uma ferramenta muito útil. Essa daqui está com 9 centímetros por 7 e por 5, tá? Aqui. Pode ser mais baixa também, não tem problema. Mas eu precisava de uma ferramenta como essa. E essa aqui também, que foi a primeira que eu fiz, ela vai ser encaminhada para a vencedora, né, do sorteio, junto com a mini block também, que foi sorteada. Essa daqui foi sorteada pelos 500 vídeos, aliás, essa aqui, a plana, a mini block, foi sorteada pelos 500 vídeos aqui do meu canal, comemorativo, no começo do mês. E essa foi sorteada pelos 30k de seguidores, ou seja, 30 mil seguidores, que eu conquistei agora na última quarta-feira. Então resolvi fazer isso, né? Aliás, desculpe, consegui fazer os 30 mil, mas aqui na verdade é o aniversário do canal. Uma é o aniversário do canal e a outra é a comemoração dos 500 vídeos no canal. Mas ainda tem essa surpresa para sábado dos 30k de seguidores aqui no YouTube, tá certo? Então vai ter uma surpresa no final. Bom, meus amigos, isso agora vai ser feito o trabalho de passar o acabamento. Aqui já tem uma demão de óleo, já dei uma lixada, vou fazer para preparar e para mandar lá para a professora Mari, lá no Rio de Janeiro, tá ok? Então tá dado o toque aqui. Eu peço desculpas às pessoas pelos transtornos técnicos. Eu sei que teve gente já que me postou nos comentários, mas eu vou deixar a live lá, mas vou fazer esse anexo aqui para que fique bem claro, bem visível para vocês como é que foi feito isso tudo. Então aqui vai ser calafetado com o próprio pó, né? Lembrando que eu usei aqui, olha, o veio ah, meu Deus, agora deu branco. Do enchimento, né, do enxerto, eu usei o veio, favorecendo o veio do solado, não coloquei contrário para não dar um destaque maior. Então, assim, esses cuidados na restauração ou no enxerto de uma peça são muito importantes, tá bom? Depois que lixar, então na live de sábado eu mostro como é que ela vai estar pronta, né?
fazer os arredondamentos das quinas e tal, né? Porque eu quero trabalhar com ela, né? E deixá-la em condições, porque na live de sábado eu inicio lá no apartamento, no quartinho de serviço, mas vou mostrar como é que ele está e como é que ele vai ficar, mas lógico que esse vai ficar com o tempo, mas eu começo construindo aquilo que a gente chama de uma situação propícia, mais fácil, para você poder montar ferramentas, fazer os seus projetos, que é um banco romano. Quem conhece sabe do que eu estou falando, e quem não conhece vai ter a oportunidade de conhecer. Existem vários tipos de banco romano, ele aceita todos os tipos de acessórios para você fixar, para você planar, para você serrar, para você escavar, para você lixar, tá certo? Ele tem uma versatilidade, ele é compacto e no meu caso ele será desmontável. Por que que tem que ser desmontável? Porque eu não posso deixar que ele fique no meio do caminho lá, quando eu não estiver lá, né? E aí dele eu vou construir a minha bancada, tá? Vou mostrar esse passo a passo ao longo dessas lives todas que vão ocorrer de lá. Quando eu construir a bancada, na sequência vou estar construindo também os painéis de ferramentas. Tá? Então eu vou levar algumas ferramentas manuais, eu tenho alguma coisa já lá no apartamento, a gente sempre tem, né, para poder trabalhar, então não será necessário. Mas o grande objetivo disso é passar para as pessoas que estão iniciando, né, que estão começando no hobby da marcenaria, que com poucas ferramentas e um bom banco romano ou uma bancada, você tem a possibilidade de fazer seus projetos sem gastar muito, sem ter assim, grandes empreendimentos em ferramentas ou em máquinas, e vai depender mais da tua técnica e principalmente da habilidade e da tua vontade. Tá? Essa que é a verdade. Então, meus amigos, muito obrigado. Agradeço de coração. Tá aí, né? Tá aí a nossa exposição, tá? Uma outra coisa que eu ia mostrar, mas vou mostrar no sábado com mais cuidado, é essa plana que foi restaurada. Essa é uma Stanley Bailey do início do século passado, tá? Ela ainda não tinha a marca da Stanley na capa. Isso aqui é uma característica. Ela não tem o anel aqui embaixo do knob, tá? Mas olha, ela chegou para mim aqui, isso eu adquiri num feirão, ela chegou e está toda restaurada, está pronta, está afiada, e eu vou trabalhar com ela lá. Tá? É uma Bailey, já existe essa marca da Bailey, então essa aqui é uma ferramenta ali de 1905 até 1910, tá? Ela está um pouquinho judiada aqui no solado, mas isso para mim está retificado, não tem problema, lateral também, está toda restaurada, toda pintada, tá? Os totes estão com demão de óleo do Leonardo Afonso, tá certo? Eu vou ainda passar mais umas 2 demãos, mas eu primeiro vou trabalhar com ela lá, para depois voltar a fazer esse tratamento. A lâmina não é original, a lâmina é nova, o contraferro é original, tá? Junto com a capa. Tá? Ela é, inclusive, aquela característica que eu falo sempre a vocês, frog liso. Tá? Então é uma plana bem antiga e ainda funcionando perfeitamente, e vocês vão ver lá quando eu estiver trabalhando em cima do banco, da bancada que eu vou fazer. Primeiro eu vou fazer o banco, tá? Eu já vou levar ele mais ou menos cortado no tamanho, e só vou fazer os encaixes lá para vocês perceberem como é que é a montagem, porque se tem uma coisa que precisa ter muito boa estrutura e resistência, é um banco, tanto de marceneiro como o banco romano, ok? Então fico por aqui, muito obrigado, e aguardo vocês às 16 horas desse sábado, dia 23, para a live do sábado sim. Fui!